Palmeiras vai vender Alan ao Newcastle? Koné começa a ganhar mídia e possibilidades crescem. Rômulo no RB Bragantino, o que sabemos sobre o caso? A logística para a final do Paulistão e ó, eu não ia falar nada, mas o que o Neto disse do Palmeiras é no mínimo errado. Fala família Palmeiras 90 mais, é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem bastante assunto interessante para conversar e trocar essa ideia com você. E eu preciso começar esse vídeo falando de um garoto que surgiu numa daquelas histórias que a gente vê bastante no futebol, um menino simples que tem o sonho de melhorar de vida e de dar uma qualidade de vida diferente para a família, né? Só que dessa vez, uma situação um pouco atípica. Koné é um zagueiro marfinense que atua na base do Palmeiras e tem o seu contrato profissional assinado e com multa pautada na casa dos 600 milhões de reais. E eu quero trazer esse assunto à pauta porque, ó, eu tô cravando essa informação aqui para você. A gente vai começar a ver o Koné atuando entre os profissionais em breve, tá? O menino tem 18 anos e é como eu falei, é mais uma daquelas histórias bonitas de ver um ser humano vencendo na vida, sabe? Vindo de um país onde tinha muita dificuldade financeira. E você sabe quem o descobriu? Muita gente fala que foi o JP Sampaio, mas não é verdade, tá? O Palmeiras, obviamente, liderado pelo JP Sampaio, a base liderada pelo JP Sampaio, tem scouts espalhados ao redor do mundo. E o olheiro que descobriu, né, que conheceu o Koné, chama-se Sérgio Passarinho, tá? Pois é, o Sérgio foi responsável por conhecer o futebol do Koné quando ele estava participando de um torneio na cidade de Accra, que é a capital de Gana, tá? Ele estava disputando um torneio e assim, tinha dezenas de olheiros buscando jogadores africanos para o redor do mundo, né, para times ao redor do mundo. E o Palmeiras estava lá, o Palmeiras tem uma rede de scouting gigantesca para a base. Isso sim é trabalho e responsabilidade do JP Sampaio, que pra mim é um profissional assim, velho, de alto gabarito, tá? Alto gabarito mesmo. O que ele fez pelo Palmeiras até o momento, cara, eu acho que poucos profissionais fizeram. Bom, o Koné é um daqueles jogadores altos, 1,93 m, aqueles zagueiros técnicos, sabe? E velozes. Mas calma aí, a gente precisa entender uma questão. Quando o Palmeiras viu ele jogando, né, o André Passarinho, o Passarinho gostou muito do futebol dele e falou pro JP Sampaio, olha, eu tenho um garoto aqui que vai te surpreender. E aí ele veio, cara, de mala e cuia pra passar 3 meses no Palmeiras. Olha que viagem, olha que loucura, né? Em 3 meses aqui, como se ele fosse fazer uma peneira. Tipo você que tá me assistindo que já foi fazer uma peneira em algum lugar. Só que o cara cruzou o oceano pra chegar aqui, né? Ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes, chamou a atenção do Palmeiras e fechou o contrato. O ponto é, por questões legislativas, né, exigências legislativas da FIFA, ele só pôde mudar ao Brasil em definitivo quando ele fez 16 anos, tá? E aí, é claro, assina o seu contrato, treina 2 vezes com a galera da base e o JP Sampaio já se encantou, não tinha ideia de como esse jogador poderia ser tão grande para o futebol brasileiro atual. E calma, eu não tô trazendo tudo isso em pauta aqui à toa não, tá? Você vai conhecer e você vai ter a tua linha de raciocínio. Só para você ter uma ideia, nos torneios que não eram oficiais, porque a FIFA não permitia, né, que ele jogou, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato, um zagueiro sendo eleito o melhor jogador do campeonato. Olho nesse garoto, tá? E ele tá ganhando muita mídia, tem matéria no Globo Esporte, isso não é à toa, tá? Ele tá começando a treinar com os profissionais e é questão de tempo pra gente começar a ver o Koné sendo relacionado. Olho no garoto, porque ele ainda vai surpreender muita gente, tá? E passando desse assunto bacana e maravilhoso, né? Que é a oportunidade para o assunto Neto, tá? Eu não gosto de trazer análise e informação sobre o que algumas personalidades da mídia, da imprensa falam, né? Eu vou abrir aspas aqui pro Neto e nós vamos conversar sobre isso rapidinho. Que joguinho ridículo do Palmeiras. Ele tá se referenciando à partida contra o Novo Horizontino. O Enderson Moreira deu um chocolate no Abel, matou o time do Palmeiras. Ficou um time muito fraco que não jogou absolutamente nada. E se pegar o Corinthians, vai tomar um chocolate. Fecho aspas. Gente, vamos lá. A gente gosta muito aqui de trazer a notícia e a opinião pautado em número. Pautado em número. Por quê? Porque a opinião, cada um tem a sua, certo? Mas com o número você não pode discutir. É muito mais provável que o Haaland marque um gol na partida do Manchester City
por exemplo, do que, sei lá, o Rodri. Você concorda comigo? Estatisticamente, o Haaland tem uma média de 1 gol por partida, enquanto o Rodri tem a média de 0,2. Então, número, pautado em número. O Palmeiras não fez uma partida ruim. E eu vi muita gente vindo aqui no vídeo e comentar que foi uma partida péssima do Palmeiras. O Palmeiras meteu bola na trave, teve gol anulado, na minha opinião, mal anulado, perdeu gol em cruzamento. O Palmeiras fez uma boa partida. É bem verdade, o Novo Horizontino é um time forte também. A galera esquece que do outro lado tem um rival jogando bola. E aí, eu quero deixar uma mensagem aqui com todo respeito, tá? Com todo carinho. Gente, se porventura o Palmeiras não fizer uma boa partida também, perder esse Paulistão, tá tudo bem. O Palmeiras voltou a jogar bola. A grande questão aqui é essa, né? Quando o Palmeiras tá ganhando, não vem ninguém falar que o Palmeiras tá jogando bem ou reclamar do Palmeiras, né? A galera some. Agora, quando o Palmeiras perde, nossa, vê um monte de gente comentar, né? Então, assim, ó, aqui nesse canal você não vai ver gritaria, não vai ver show da Xuxa, não, você vai ver uma opinião sincera, pautada em número. Palmeiras não estava jogando nada nas últimas partidas de 2025 e 25 e começou a jogar bola. Essa é a minha opinião e eu respeito muito a sua, tá? De verdade. São vocês que fazem o canal crescer, tá bom? E para a partida final, o Verdão definiu a logística, já tá tudo certo para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras venceu a primeira partida por 1-0 e agora tá definido. O Palmeiras treina até sábado aqui em São Paulo, viaja para Catanduva, onde vai se hospedar, uma viagem de aproximadamente 6 horas, né? Se não me fala a memória, 4 horas, né? E aí hospeda-se em Catanduva e de Catanduva vai para Novo Horizonte no momento da partida. A viagem de Catanduva para Novo Horizonte dá mais ou menos 40 minutos. Então o Palmeiras treina no sábado, depois do treinamento embarca no ônibus, não vai ser de avião, então embarca no ônibus para a cidade de Catanduva e depois, próximo do horário da partida no domingo, vai se deslocar para o estádio. Essa logística foi pensada e estruturada não só pensando ali realmente no jogo, mas também no bem-estar dos atletas. Uma viagem de avião levaria o Palmeiras até Ribeirão Preto, só que é muito custoso, né? É cansativo, tem que chegar antes do horário, enfim. Então o Palmeiras optou por fazer essa logística de fato por ônibus, tá bom? Bora falar de mercado da bola. Alan no Newcastle, o que sabemos? Ao que tudo indica, o Newcastle mandou um emissário aqui para o Brasil para poder se aproximar das tratativas com o Palmeiras e com o Alan. A multa, todo mundo sabe, 100 milhões de euros, eles não vão pagar 600 milhões de reais no Alan, só que eles estão aproveitando uma oportunidade de mercado, pensando numa coisa muito objetiva e até inteligente, tá? O Ryan do Vasco foi vendido para o Bournemouth da Inglaterra e ele passou entre os dedos do Newcastle, tá? Newcastle quase contratou o Alan, o Ryan. E aí agora eles não querem perder essa oportunidade. Isso é muito bom. O Liverpool tá sondando, ele passou nos scouts do Liverpool. O Arsenal também deu uma perguntada, o Tottenham deu uma perguntada. Então assim, o Newcastle deve tentar antecipar a negociação. E o dono do Newcastle é bilionário, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, ele não quer entrar em concorrência. Há uma grande chance do Palmeiras acabar fechando a venda do Alan para que ele se apresente na Inglaterra no final da temporada aqui no Brasil ou em junho. Há uma grande chance. Isso não quer dizer que o Palmeiras fechou a venda do jogador, tá? Nós estamos acompanhando de perto para te atualizar e trazer todas as informações possíveis. Além do Alan, informação importante: o Red Bull Bragantino está na cola do Palmeiras para tentar a contratação do meio-campista Rômulo. O Rômulo comeu a bola nesse Campeonato Paulista, jogou demais, tá? E por conta de todo esse movimento, né, o Bragantino quer aproveitar a oportunidade e tentar trazer o jogador. O que você acha? Diz aí, palmeirense, qual que é a tua opinião? Faz sentido para o Palmeiras vender o jogador? Eu queria que você me dissesse, sinceramente, se você acha que o Rômulo teria espaço nesse time do Palmeiras, nem que seja para jogar como reserva, né? Atuar num segundo tempo, enfim, em partidas de repente de menor grandeza. Quando o Palmeiras for enfrentar, por exemplo, um time de pequeno monta, alguma coisa do tipo. Quero a sua opinião, porque ela é muito importante, tá bom?
Nós já vamos pra mesa tática para falar de como o Palmeiras deve enfrentar o Novo Horizontino, falar de possibilidades táticas, falar de John Arias, mas é importante antes a gente pontuar o caso Paulinho, tá? A gente vem aqui nesse canal trazendo o boletim médico do Palmeiras quase que diariamente, né? Falando das possibilidades, as perspectivas, e por 2 vezes eu errei. Tá? A primeira vez que eu errei foi quando eu falei que o Paulinho tinha uma grande chance de jogar a Libertadores, a final da Libertadores. Estava errado. A segunda vez foi que as informações estavam pautadas no Globo Esporte, né, de que ele voltaria a campo em fevereiro. Também estava errado. E agora a gente tinha colocado a data de 15 de março para o Paulinho retornar a campo. Há uma grande possibilidade disso acontecer, mas o departamento médico ainda não o liberou para aquela transição física final. Sabe aquele movimento final de preparação para as partidas, onde o jogador vai de fato fazer os movimentos similares ao que ele vai fazer no jogo, né? O treinamento propriamente dito, por exemplo, de um atacante, finalização, etc. Então ele ainda não foi liberado. A expectativa que a gente tinha é que hoje, dia 5, ele fizesse já essa transição, tá? Com base nas notícias que a gente viu. Não aconteceu. Estamos acompanhando de perto. Eu ainda não descarto essa possibilidade do retorno do Paulinho no dia 15, mas eu confesso pra vocês que eu tô um pouco preocupado porque até o momento não teve nada de informação nesse sentido, né? E aqui a gente tinha colocado uma marcação pra lembrar no dia 5 de analisar essa informação. Até o momento estamos no escuro e eu também volto a te atualizar assim que tiver informação, tá bom? Bora comigo agora, vem pra nossa mesa tática, porque a gente vai analisar esse Palmeiras e as possibilidades. Tava com saudade da mesa tática, vocês também estavam? Eu tava com bastante saudade. A gente vai analisar esse possível Palmeiras e as transições que a gente pode fazer. Então o Verdão deve vir escalado sem muito mistério, né? Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes, o Kelvin na direita, o Piquerez na esquerda, o Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, e na frente Vitor Roque e Flaco Lopes. Beleza, esse é o time, você já sabe, Andréas Pereira flutuando entre linhas, e aí o Maurício avança para ocupar espaço enquanto o Flaco sai da área, e o desenho tático do Palmeiras durante o ataque muitas vezes fica desse jeito aqui, tá bom? Com o Marlon Freitas aqui, com liberdade de deslocamento para encontrar o passe entre linhas, tá? Beleza, Henrique, o que você acha desse time? Tá funcionando, o time tá jogando bola. Agora, eu gostaria muito, tá? Eu gostaria muito de verdade de ver uma variação tática do Palmeiras. Eu gostaria de ver esse time com, por exemplo, uma linha de 3 zagueiros, sem lateral, jogando com alas. Eu gostaria de ver um Palmeiras com mais movimentação. Mas eu entendo que é aquele negócio, né? Se você não der bagagem pro time treinar aqui, se o Palmeiras não tiver aqui escalado e treinando dessa forma e jogando dessa forma, você não consegue ganhar ritmo de jogo. Se tem ritmo de jogo, velho, é óbvio, né? Não adianta, o time não vai estar entrosado. Então eu gostaria que vocês me dessem uma opinião aqui. Qual é a melhor escalação possível para o Palmeiras jogar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores? Deixem nos comentários, tá? A gente tem o Felipe Anderson correndo por fora, tem entrado muito bem. A gente tem o nosso querido John Arias correndo por fora, também tem entrado muito bem. E a gente tem o Ramon Sousa, que também tem entrado muito bem. Eu sinto falta de um meio-campista ali, um armador, né? Porque o Andréas ele tá fazendo essa função, mas ele não tá jogando perto da área. Essa função tá com o Maurício. Maurício faz boas partidas, tá? O começo de ano do Maurício é realmente muito bom. Deixa aí nos comentários pra mim. Vocês acham que faz sentido o Palmeiras dar uma modificada nesse jeito de jogar? Eu vou montar um time aqui um pouquinho diferente, tá? E aí assim, quero a opinião de vocês, quero que vocês me digam o que vocês enxergam disso aqui, tá? Então eu vou montar um time onde a gente vai ter uma liberdade aqui de flutuação maior. Vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. Então vai ser um 3-5-2, tá? Com Maurício e Andréas. Com Alan e Andréas, desculpem. Então aqui, ó, eu preparei um time, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um time diferente. E eu quero que vocês me digam aí, dê a opinião de vocês, se faz sentido na cabeça de vocês. Aqui a gente tem um Bruno Fux que atua como homem lateralizado ou zagueiro, dependendo da situação. Marlon Freitas segue na mesma posição que tá dando muito certo. Felipe Anderson aqui,
Ou a gente pode até meter o Arias na esquerda, deixar o Felipe no banco, pôr o Alan na direita e aí não queimar o Maurício, né? Cadê o nosso querido Maurício? Maurício aqui. E aí aqui a gente dá mais liberdade pro Andrés jogar. Eu sei, é um time muito ofensivo, sem laterais. Abel odeia isso, Abel não gosta disso. Mas eu acho que é um time que traria um ataque com 5, 6 jogadores, tá? 6 jogadores atacando, uma linha de 3 para defender posteriormente. E dependendo do cenário, o Andrés pode recompor, tá? E aí a gente ataca assim, ó. Com 5 homens, os 5 com muita qualidade. Qual é a opinião de vocês? Deixa nos comentários porque é muito importante. E para finalizar o vídeo, quero aproveitar esses minutos finais para compartilhar uma situação com vocês, tá? Nós estamos trabalhando cada vez mais as nossas redes sociais e estamos aumentando o número de vídeos aqui durante a semana, né? Você já deve ter percebido, aos domingos não estamos postando vídeo, entretanto estamos aumentando o número de vídeos durante a semana. Essa semana a gente está postando alguns vídeos aí por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, visando trazer informações e lendo as notícias e debatendo as notícias com vocês. Primeiro eu quero saber se esse formato te agrada, tá? O vídeo das 9 horas da noite está sempre no ar, vai estar sempre garantido aí pra gente trocar essa ideia. Mas eu queria que vocês me dissessem qual é a opinião a respeito disso aí, tá bom? Pra gente é sempre muito importante saber como o vídeo está sendo assistido, né? Se vocês estão gostando ou não. E também quero aproveitar para agradecer, velho. Você sabe que a palavra do canal aqui, a palavra de ordem é gratidão, né? Você vê que legal, a gente criou outras redes sociais e rapidinho as visualizações estão gigantescas nas outras redes sociais. As visualizações no YouTube não param de crescer. Pra você ter noção, a gente tá 40% acima do mês passado. Então assim, cara, eu não tenho nada a fazer aqui além de agradecer vocês. Agradecer de coração por tudo que vocês estão fazendo pelo canal. O canal não para de crescer, mas isso não tem um motivo óbvio, assim, além do fato de, ó, Deus, família, tá sempre ajudando a gente, né? Mas vocês comprando a ideia, deixando o like, deixando um comentário, mostrando a força da torcida palmeirense. Pra mim é uma alegria poder ter um canal onde a gente tem um ponto de comunicação em comum, onde a galera quer chegar e a galera quer comunicar. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço de verdade e avante palestra.